Gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tirei um tempinho aqui pra gravar, pra conversar um pouco com vocês. Eu gosto de fazer assuntos assim, de fazer vídeo falando. No começo do meu canal eu fazia bastante, depois foi se perdendo esse negócio de eu fazer o vídeo conversando. Eu até tinha criado um quadro que era o Lava e Fala, né? Pra fazer um vídeo lavando louça e conversando com vocês. E com o passar do tempo, quase não trago mais esse tipo de vídeo, conversando com vocês, falando um pouco. E agora eu trago uma série de vídeos, né? Tô olhando se o celular não tá caindo do tripé. Eu levei uma hora aqui pra ajeitar o tripé pra gravar, né? Pra ficar bem quadradinho. E às vezes esse tripé cospe pro meu telefone. Então, quase não tô tirando mais tempo pra fazer, assim, gravação, assim, falando com vocês. E agora eu tenho feito uma série de vídeos aí, dando dica pra vocês, né? Dicas que eu uso aqui no canal, dicas que me ajudaram a estar monetizando, a estar recebendo. Eu sei que às vezes são dicas muito vagas, são coisas que às vezes a pessoa aplica e não dá certo, que tem que ter também sorte, né? Mas, enfim, né? Eu espero que vocês estejam vendo os vídeos de dicas que ajude muita gente. E eu fiz um vídeo lá pro meu Instagram falando sobre o amor próprio, né? E aí eu queria também estar trazendo esse tipo de vídeo aqui também, falando um pouco, conversando um pouco com vocês sobre alguns assuntos que espero que possa ajudar vocês ou não sei, que possa trazer algum tipo de informação para vocês. Então vamos lá, vamos ao assunto, né, gente? Eu vim falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto muito sério, que é a depressão, que é a crise de ansiedade, que é a síndrome do pânico. Eu não sou nenhuma especialista, eu não sou psicóloga, não tenho curso sobre isso, não trabalho na área, nada disso. Mas eu já passei por isso, então eu senti na pele, sei bem como é que é. E eu tenho visto muitas amigas minhas, muitas que têm conversado comigo, que estão com crise de ansiedade, com depressão, muitas pessoas estão sofrendo e parece que virou o mal do século XXI, gente. A ansiedade, a depressão, né? Essas doenças aí do século XXI, que parece que todo mundo hoje em dia tem ansiedade, né? Todo mundo sofre de ansiedade. Umas pessoas confundem, né? Ansiedade com a ansiedade doença. Ansiedade de querer que algo aconteça rápido, com a doença a ansiedade. Tem muita gente que confunde, são duas coisas bem distintas, bem diferentes, né? E muita gente também em depressão, muita gente triste. E eu acho que um pouco essa pandemia colaborou um pouco com isso, né? Um pouco para as pessoas ficarem mais depressivas, as pessoas estão mais em casa, muita gente desempregada, muita gente morrendo, muita notícia ruim na televisão, muita notícia ruim em Facebook, em plataformas digitais. E a pessoa às vezes absorve aquilo pra si, começa a ficar numa tristeza, começa a ficar neurótico com as coisas, né? E isso tem levado muita gente a ficar doente, a ficar com problemas sérios psicológicos, né? Então a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, se você tá com algum problema de ansiedade, algum sinal de qualquer tipo de doença psicológica, né? Que você possa estar com depressão, com alguma tristeza, com alguma angústia dentro de você, primeira coisa, procure, né, um médico, procure um psicólogo, procure um psiquiatra ou um neuro, aquilo que você achar por melhor aí, porque tem muita gente que tem preconceito de ir a psiquiatra, né? Tem muita gente que tem preconceito de ir. O ideal é que primeiro você procure um psicólogo e dali ele vai te indicar se você tem que procurar um outro especialista ou não, né? Porque às vezes você pode precisar fazer uso de alguma medicação e não é vergonha pra ninguém de procurar um psicólogo, um psiquiatra, procurar um médico, não é vergonha você se tratar, você buscar ajuda, você tem que buscar ajuda profissional, primeiramente assim, profissional, né? Pra ver se você precisa tomar algum tipo de medicação. E na verdade são doenças como qualquer outra, como uma diabetes, como uma pressão alta. É uma doença que você precisa ir ao médico, você precisa de repente tomar um remédio, fazer algum tipo de acompanhamento. E é importante que você faça isso primeiramente. A segunda coisa que você pode fazer não vim aqui falar de placa de igreja, de religião, que você tem que ir a tal lugar ou a tal lugar, mas é você ter uma fé, né? Você se apegar com Deus primeiramente, Deus acima de tudo, porque, né, com certeza Ele pode te tirar dessa situação, é você orar, entregar sua vida na mão de Deus, confiar muito em Deus, ter muita fé, que isso com certeza também vai te ajudar muito, né? Porque tem coisas que o médico pode fazer e tem coisas que só Deus pode fazer por nós também, né? Então é muito importante que você tenha uma fé, que você ore, entregue sua vida na mão de Deus, confia muito em Deus e tenha certeza que você vai ficar boa desse mal, né? Desse problema que tá na sua vida, né?
Então, eu tive uma depressão muito forte no ano de 2018. Tive uma depressão muito forte. Sabe, quando parece que nada na tua vida tá dando certo, você tá indo pro fundo do poço, pro buraco, né? E parece que tá dando tudo errado e as coisas só dão errado, dão errado, dão errado. E eu, na verdade, foi em 2017, né? Em abril de 2017, quando eu completei meus 32 anos. E no dia seguinte que eu completei meus 32 anos, até então tava minha vida assim, tava estagnada, não tinha nada de mais nem nada de menos. E aí eu tava tudo bem, assim, tudo normal. Minha vida tava normal e eu fiz aniversário no dia e no dia seguinte eu perdi a minha avó, que foi quem me criou, que foi a minha mãe, foi meu pai, foi toda a minha família, né? Por muitos anos só foi eu e minha avó e eu perdi a minha avó. E naquela semana que eu perdi a minha avó, né? Aqueles primeiros dias são muito difíceis, muito tristes, aquela coisa toda. E eu comecei a ter algumas crises de falta de ar. Comecei a ter algumas crises de falta de ar. Assim, eu achava que eu tava com algum problema. Porque tinha hora que eu tinha que sair pro lado de fora pra respirar. Porque parecia que dentro de casa eu não tava respirando. E eu comecei a ter aquelas crises e não me ligava que era nada psicológico. E comecei a sentir algumas dorzinhas no peito, falta de ar seguido com dor no peito. E aquilo ali foi passando o tempo, foi passando o tempo. E eu achava que eu tava com algum problema de bronquite, com algum problema de asma, porque sentia muita falta de ar e dor no peito, aquele desconforto. Até que foi passando o tempo. Aí entrou 2018, eu resolvi gravar, resolvi começar a criar conteúdo pro YouTube, criei meu canal. Num momento da minha vida que eu estava numa fase muito difícil. Só que eu fiz o canal no intuito de trabalhar com o canal, no intuito de ganhar dinheiro com o canal. Desde o começo eu queria ganhar dinheiro com o canal. Eu achava que ia ser fácil eu monetizar e eu ganhar dinheiro. E eu queria uma fonte de renda pra mim, porque eu estava precisando muito naquela época. E eu comecei a gravar, mas eu estava num período muito difícil da minha vida. Então quem me acompanha desde o começo provavelmente não percebia que eu estava em depressão, não percebia que eu estava com nenhum problema. Quem viu meus primeiros vídeos, né? Porque tem muita gente que acha que depressão é só você estar chorando o tempo todo, é só quando a pessoa tá já num nível avançado mesmo, de repente, assim, preso dentro de casa. E não, gente. Tem muita gente que tem depressão, se arruma, trabalha, sai, ri, brinca, mas é depressivo, tem depressão, tem crises, né? Então, eu era assim, eu tinha momentos que estava bem, tinha momentos que eu estava mal, tinha momentos que eu estava presa dentro de casa, tinha dias que eu não tomava banho, que eu não escovava dente, mas tinha dias que eu me arrumava, que eu saía, que eu ria, que eu brincava, mas eu estava com depressão e eu também já estava com a crise de ansiedade, mas eu não sabia que estava com a crise de ansiedade. Então, né, passou o carro do gás que eu tive que cortar. Então, eu estava tendo aquelas crises de ansiedade, mas não sabia. E com as coisas que foram acontecendo na minha vida, né, algumas situações difíceis que eu passei, que eu pretendo trazer num outro vídeo separado, que vai ser um vídeo contando meu testemunho, que eu tô me preparando para esse vídeo, né, porque eu sou muito chorona, eu começo a falar e começo a me emocionar, e eu não quero ficar chorando, quero que vocês entendam bem o que Deus fez na minha vida, né, como Deus transformou. E uma parte dessa transformação, né, foi justamente quando eu fiquei muito depressiva, que eu me apeguei com Deus. Foi daí que eu comecei a transformar a minha vida e que a minha história mudou. É o que eu vou contar no meu testemunho, mas vai ser um vídeo separado. E então, gente, eu estava tendo aquelas crises de ansiedade e o que eu sentia era a falta de ar e muita dor no peito. Mas eu não sabia que eu tava com a... A gente começa a abrir som de boca, que não é fácil. Só eu gravar, tava bem ali sentada, eu começo a gravar, falar muito, começa a me ficar abrindo a boca. E, gente, o que aconteceu um dia foi que eu comecei a ter muita falta de ar, muita falta de ar. E eu deitava e parecia que isso aqui meu tava tapado, que eu não conseguia respirar. E eu não tava puxando o ar. E nesse dia começou a ter uns sintomas muito fortes. Muita dor no peito, muita dormência no braço. E eu comecei a achar que eu tava tendo um AVC, que eu tava tendo um infarto, que eu tava tendo alguma coisa. E aí eu não conseguia dormir, não conseguia dormir. E às 2 horas da manhã meu esposo teve que sair correndo. E saímos de casa correndo, a gente não tinha carro. Saímos rua fora procurando alguma ajuda, alguém. Graças a Deus a gente achou um rapaz, né? Um pessoal que tava conversando na frente da casa. E eles me levaram pro hospital. Gente, eu não conseguia, minha mão, meu braço perdeu o movimento, perdeu totalmente o movimento. Eu tava com o meu lado esquerdo totalmente paralisado, dormente. E eu achava realmente que eu tava tendo um AVC. Foi uma coisa muito forte, muito forte, muito forte. Parecia que eu ia morrer mesmo. E eu cheguei ali ofegante, sem respirar, e ali foi feito os exames ali no hospital. E fiz eletro e todos aqueles exames, tomei medicação e tudo. E quando, né, depois de tudo que eu... E, gente, o celular ficou um pouco torto aqui, porque esse tripé meu não tá fácil.
E aí eu... Enfim, depois de ter feito todos os exames, o médico falou com o meu esposo que eu deveria procurar um psicólogo, né? Agora piorou a situação. O médico falou pro meu esposo que eu deveria procurar um psicólogo e começou a conversar e falar que os problemas, e a pessoa ficava assim, não sei o que, começou a conversar. E quando ele começou ali a falar sobre o mundo, porque o mundo tá assim, o mundo tá assado, e as pessoas estão muito assim nessa... você procura um psicólogo, não sei o que, e eu cheguei em casa, né, e ainda fiquei uns dias ruim ainda, porque o negócio foi tão forte, que eu ainda fiquei uns dias com alguns sintomas, e depois eu comecei a pesquisar, e descobri que eu estava com crise de ansiedade, né, que eu sentia aquelas dormências no braço, que eu sentia aquelas dores no peito, né, e meus sintomas eram fortes, eram sintomas físicos, né, aquela crise de ansiedade, aquela depressão que eu tava, aquela tristeza, começou a me afetar fisicamente, né, comecei a sentir sintomas físicos fortíssimos, né, mas depois que eu descobri que eu estava com essas crises de ansiedade, para mim foi importante eu descobrir, por quê? Eu comecei a conseguir, né, me controlar. Primeiramente, eu sempre pensava, eu não vou morrer, quando eu sentia aquela falta de ar, porque se você se desesperar, gente, é horrível. E eu comecei a me controlar e comecei a assistir alguns médicos que davam algumas dicas, alguns psiquiatras que falavam que você tinha que fazer exercício de respiração. E graças a Deus eu fui melhorando e aprendendo a controlar. E aí eu passei por uma médica que já era minha médica, né? Não era especialista em psiquiatria, nada, mas ela me passou um remédio controlado. Ela mandou eu tomar as medicações e eu comecei a tomar a medicação que ela me passou toda noite. E ela falou pra mim procurar um cardiologista, porque como eu sentia muita dor no peito, pra saber se não era nada de problema de coração, né, gente? E aí o tempo passou, eu já tinha perdido minha avó de um infarto, mas a minha avó tinha quase 80 anos, né? Já era uma pessoa de idade, então normalmente, né, pessoa de idade tá propensa a essas coisas mesmo, né? A sofrer um infarto, alguma coisa, né? Porque minha avó também era hipertensa, era diabética. Então o tempo passou, né? Eu fiquei tomando esse remédio e era pra me ter procurado o cardiologista, pra ter procurado um especialista, eu não procurei. E esse ano de 2018 foi um ano muito difícil, foi um ano muito triste na minha vida, muito difícil. Mas eu passei ali por aquele ano muito complicado, com muitas dificuldades, que eu vou tentar contar um pouco no meu testemunho, senão o vídeo vai ficar imenso. E aí, gente, no final de... Aí terminou 2018, no começo de 2019, eu me mudei, melhorei, consegui... Quando eu me mudei, eu consegui melhorar muito da minha ansiedade, da minha depressão, né, que eu estava. Eu não procurei o médico, eu fiz errado que eu não procurei o médico. Ainda hoje eu preciso procurar um psicólogo, fazer um acompanhamento, mas até hoje eu ainda não procurei. E o que aconteceu, né? Aí eu me mudei e isso fez com que, assim, eu saísse da situação que eu tava, né? Eu me apeguei muito com Deus e Deus fez algo muito maravilhoso na minha vida e aquilo ali me melhorou muito. O fato de eu, assim, controlar, de eu estar tomando medicação, né? E o fato de eu ter me mudado, aquilo ali me fez muito bem. Então, o que eu quero trazer, né? Contei um pouquinho aqui, pinceladamente, bem por cima, né? Bem por cima do que foi a minha experiência, do que eu passei, né? Tendo a crise de ansiedade e a síndrome... A ansiedade e a depressão, né? Eu fiquei muito depressiva, gente. Muito depressiva. A ponto de pensar em suicídios, tá? De suicídio. Não falei nada com ninguém na época, nem meu esposo sabia que passava essas coisas pela minha cabeça de tentar suicídio, a ponto de pedir Deus para me levar, a ponto de querer morrer. Eu fiquei em depressão muito braba mesmo. Foi uma coisa horrível que eu passei, mas eu não posso ficar contando tudo aqui, senão o vídeo vai ficar imenso, né? Porque eu ficar contando muito, mas foi uma depressão muito terrível que eu passei. O fato de eu ter me mudado, o fato de ter acontecido coisas na minha vida me melhoraram muito, mas eu indico vocês procurar um médico, fazer um tratamento, levem a sério. Vocês que têm um parente que tem depressão, que tem crise de ansiedade, levem a sério. Depressão não é brincadeira. Se a pessoa não tiver... Eu me apeguei muito com Deus e Deus foi a minha força para me sair daquele fundo do poço, pra eu conseguir me recuperar daquela situação que eu tava. Deus foi a minha... Faça algo por você, faça algo pra você, não fica só esperando os outros. Se ama, se cuida, se valoriza, procura ajuda, sabe? Vai fazer uma caminhada, cuida do seu corpo, cuida da sua mente. É preciso a gente se cuidar de uma forma geral, é preciso a gente se amar demais, é preciso a gente se apegar muito com Deus. E você saiba que você não está sozinho nessa.
E ainda que a sua família não te ajude, ainda que sua família não queira saber dos seus problemas, ainda que a sua família não te escute, ainda que de repente seu esposo não te escute, não te dê força, seus filhos, ainda que você estiver achando que você está sozinha, você não está sozinha, você tem um Deus que pode tudo por você, um Deus que não te abandona, que sempre vai estar ali para te escutar. Dobra seu joelho, ora, tá? Enfim, gente, procure ajuda médica, procure ajuda espiritual, procura Deus na sua vida, procura ter fé, procura se ajudar e se amar em primeiro lugar, porque você tem que confiar em você, né? E suicídio não é a solução. Descarte essa ideia. Pelo amor de Deus, é a pior ideia. A vida é muito bonita, a vida é bela. Viva, seja feliz. Tem tanta coisa bonita no mundo. Hoje em dia eu olho tanta coisa bonita, sabe? Eu sou feliz de sentar na beira de uma praia, como eu falei pra vocês. Sou feliz com a minha bicicletinha que eu comprei no Ciclo velhinha. Eu pego minha bicicleta e eu pedalo na orla. Eu hoje estava descendo com meu filho de bicicleta e falando, nossa, como é que eu gosto desse vento vindo no rosto, né? Esse vento, assim, esse fresco do vento. Hoje em dia eu dou valor às pequenas coisas, a uma planta, a uma árvore. Eu acho tudo tão bonito, passear, ir à praia, ir à praça, sabe? Tomar um açaí, sentar, tomar um sorvete. Eu dou valor a pequenas coisas. Eu acho tudo tão bonito e acho que a vida, o segredo da vida tá aí. É o jeito que a gente vê, é o jeito como a gente às vezes leva as coisas, né? Porque às vezes a gente quer tanta coisa, a gente olha coisas tão difíceis, né? E às vezes a felicidade tá nas coisas tão simples, tão pequenas, né? Você tá com sua família, em você ter uma comida na sua mesa, em você ter sua saúde. A gente vê essa pandemia aí de quase 2 anos, tanta gente morreu e você tá vivo. Sua família tá viva. Ou mesmo se você perdeu alguém, como eu perdi, né? Não perdi pela pandemia, mas perdi meu pai em 2019. Novo ainda. Então, mesmo quando você perde alguém, você entende que tudo é o propósito de Deus. Que tudo, nós temos a nossa hora de nascer, de crescer, de ter filho, de casar e de morrer também. Todo mundo vai chegar essa época. Algumas pessoas morrem mais jovens, outros morrem mais velho. Mas quando Deus achar que a hora é a hora dele levar, e pronto. Não é nós que temos que dar um fim na nossa vida de maneira nenhuma. Não faça isso, não pense isso. Se você está pensando isso, passando isso pela sua cabeça, procure ajuda. Grite por socorro, não faça isso. Isso não é a solução, pelo contrário, é o início de um sofrimento, né, eterno. Não faça isso, pelo amor de Deus. Procure um médico, procure uma ajuda de uma pessoa de confiança e procure se ajudar, gente. Procure se amar, procure se valorizar. Tudo vai dar certo, tudo vai se resolver. Conta de 1 até 1000, respira fundo, toma um banho frio. Faz alguma coisa, mas você vai ficar bom. Você vai ficar bem, vai ficar tudo bem. Tudo vai se resolver. Confia em mim que tudo vai se resolver. Há 2 anos atrás eu olhava para trás e achava que... Há 3 anos, para ser mais preciso, que não tinha solução para mim, que nada ia dar certo, que eu não ia conseguir. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo, meu Deus, eu consegui, deu tudo certo. Né? E hoje as pessoas falam, é muito fácil. As pessoas olham a minha vida hoje, é muito fácil. Mas não sabem o que eu passei, não sabem de onde eu vim. Não sabem que eu sofri para estar aqui hoje. Então, confia no Senhor. E o mais Ele fará. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ajude vocês. Mande para alguém que vocês acham que precisa ouvir. Alguém que tenha problema com depressão, com ansiedade. Eu sei que eu não falei muito a fundo porque eu não sou especialista. Eu posso falar da minha experiência. Eu posso falar para vocês uma palavra de ânimo, mas eu não posso falar a fundo, né? Estudos, essas coisas eu não posso trazer para vocês. Mas eu posso falar o que eu vivi. Posso falar, sim, que você pode sair dessa situação. Que você se cuide, que você se ame, que você se valorize, que você procure ajuda, você procure distrair a sua mente e tudo vai dar certo. Tenha fé, tenha fé. Amanhã é um novo dia, vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Confia no Senhor, tá? Beijo, gente. Obrigado por chegar até aqui. Desculpa alguma coisa nesse vídeo que não saiu muito bom, tá? Assiste os outros vídeos, se inscreve no canal, deixa o joinha aí pra mim que é de graça. Tchau e fui.